Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife voltada para as turmas dos sextos anos. Hoje nós estamos aqui com a Adriele, nossa intérprete de Libras, no cantinho da tela, ela aqui, ó, no cantinho da tela. Então ela, assim, tem ajudado junto com toda a equipe de Libras, né, a traduzir tudo aquilo que a gente está falando, né, para a linguagem brasileira de sinais, de forma a tornar nossas aulas, né, mais acessíveis. E hoje nós vamos contar também com a ajuda da professora Briane. A professora Briane estava com vocês ainda agora, então ela vai nos acompanhar aqui no chat. Então qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, vocês jogam lá, que ela vai passando aqui para a gente, ok? Então hoje nós vamos trabalhar uma outra temática, nós vamos começar a falar um pouco mais, né, sobre a Idade Média. E a gente vai tentar trabalhar um pouco, né, do que foi, né, o sistema feudal, né, aquilo que a gente conhece como feudalismo. Então vamos começar nossa aula como a gente gosta de fazer, com alguma análise de imagem ou de vídeo, né? Então hoje a gente trouxe mais um vídeo curto, né, e a gente quer que vocês prestem atenção nesse vídeo, porque ele vai trazer alguns elementos que a gente vai utilizar para retomar na medida que a gente estiver trabalhando o conteúdo. Ele vai estar associado a uma das coisas que a gente vai tratar na aula de hoje, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui o vídeo. Oi pessoal, o Hortas Urbanas está de volta e nesse quarto episódio a proposta é falar um pouco sobre rotação e consorciação de culturas. Mas o que são rotação e consorciação? O plantio contínuo de uma mesma espécie ou da mesma família de plantas pode fazer com que os nutrientes do solo se esgotem, dificultando o desenvolvimento das plantas, aumentando o risco de doenças e pragas. Para evitar isso, é recomendado revolver e afofar a terra após cada colheita, adubando e plantando uma nova espécie de planta ou hortaliça, de outra família. A isso chamamos de rotação de cultura. Algumas plantas, quando cultivadas próximas, criam associações favoráveis e beneficiam umas às outras. Estas plantas são chamadas de plantas companheiras. A escolha correta dessas plantas chamamos de consorciação. Uma dica importante para a escolha das plantas parceiras é observar o porte das variedades. Uma deve ter crescimento mais ereto e outra mais rasteiro ou baixo. Outra questão importante é o tempo para a colheita. Se forem próximos, você poderá afofar e revolver a terra para um novo plantio com mais facilidade. Veja algumas sugestões interessantes de consórcio: cenoura e rúcula, cebolinha com salsa, espinafre com couve, mandioca com abóbora ou com feijão, milho com abóbora ou feijão, alface com brócolis. Na próxima edição, falaremos sobre cuidados com o preparo do solo antes do plantio. Até lá! Então, o vídeo ele traz uma ideia, na verdade duas ideias aí pra gente. Ele fala, né, sobre, dentro da perspectiva da plantação, ele fala sobre aquilo que seria a rotação de culturas, né, e a consorciação. Então eu quero que vocês fiquem com esse conceito aí de rotação de cultura na mente de vocês, porque a gente vai trabalhar a partir de agora, né, a gente vai trabalhar a partir de agora uma temática, né, que está muito associada à questão da agricultura, porque hoje nós vamos tentar entender sobre a Idade Média, né, e sobre a formação do feudalismo. E o feudalismo ele vai estar associado a essa questão da agricultura, e a gente vai entender por quê. Então, eu quero que, assim, nesse momento, né, tentar resgatar um pouco do que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada nós falamos um pouco sobre a Idade Média, né? A gente terminou de tratar ali sobre o Reino dos Francos, então a gente estava falando sobre um povo, né, que se estabeleceu na região do antigo Império Romano, dentro do período, né, que a gente chama de Idade Média. Mas o que foi a Idade Média? A Idade Média, né,
a gente comumente chama de Idade Média, o período medieval, medievo. Então a gente chama o período que vai da queda do Império Romano do Ocidente, 476 depois de Cristo, até a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos, em aproximadamente 1453 depois de Cristo. Então esse intervalo que está entre o período da antiguidade e o período da modernidade é o que a gente chama de Idade Média. É um período de aproximadamente 10 séculos, né, de duração. Então, aqui, ó, a gente colocou aqui, ó, vai da queda do Império Romano à tomada de Constantinopla. Então, isso é o que a gente convencionou chamar de Idade Média, né? Geralmente, a gente divide a Idade Média em 2 períodos. A gente chama, né, a gente divide a Idade Média em Alta Idade Média, né, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Então, quando a gente fala em Idade Média, a gente está falando, deixar bem claro aqui mais uma vez, a esse período que está compreendido entre o final da Antiguidade, né, e o início da Modernidade. Então, ele está ali no meio dos dois, né, esse longo período de 10 séculos, né, que teve, né, muitos episódios ocorreram durante esse período. Então a gente vai tentar trabalhar alguma coisa, né, dessa parte aí da Alta Idade Média, né, na aula de hoje, ok? Então, o que foi a Idade Média? A Idade Média ela foi um período onde a gente vai ter a formação, né, e o auge, né, o apogeu, ou seja, a gente vai ter a formação do sistema feudal, né, do feudalismo. Ele vai evoluindo e vai chegar ao limite, né, da sua organização durante o período da Idade Média, inclusive depois entrando em declínio, ainda durante o período medieval. Então a gente vai tentar entender isso. Outra coisa, né, a gente já viu aqui, a gente estudou as chamadas invasões germânicas. Então as invasões germânicas elas vão ocorrer durante o período medieval também. Recapitulando, né, a gente viu, os povos germânicos eles invadem, né, a região do antigo Império Romano e ali eles vão formar reinos. Um desses reinos a gente estudou, né, que foi o reino dos francos. Por quê? Foi o reino com maior duração, né, desses reinos, né, que ocorreram aí, que se formaram aí durante esse período. Então a gente vai ter as invasões, né, desses povos, né, os deslocamentos populacionais. Vamos ter também o seguinte, quando a gente fala nesse período medieval, a gente vai lembrar que a sociedade que se forma durante a Idade Média, ela vai ser um resumo, né, uma síntese, uma junção de características do antigo Império Romano, mas características, né, dos povos bárbaros ou germânicos, né, como a gente estudou, mas a influência da religião cristã. Então a gente junta instituições romanas com instituições germânicas e o cristianismo, junta isso aí e a gente vai ter aquilo que seria o caldo, né, assim, o cerne, né, da sociedade e ideologia ali medieval, ok? Mas a gente falou em feudalismo e a gente vai tentar entender exatamente o que foi o feudalismo. Então, o que foi o feudalismo? A gente chama, né, de feudalismo um sistema político, econômico e social que esteve presente durante um período, né, da Idade Média na Europa. Tá? Então, ele esteve ali, ó, entre o início da Idade Média até a afirmação dos Estados modernos. Então, a gente vai ter aí o feudalismo ele se formando durante a Idade Média, chegando quase, né, a questão assim, quase ao momento em que se forma ali os Estados modernos. Né? Então ele vai chegar a mais ou menos século XIII. Então a gente tem do século V ao século XV, a Idade Média. A gente pode dizer que o feudalismo ele foi se formando, né, por volta do século IX, e ele vai vigorar ali como sistema econômico até mais ou menos século XIII, né? Onde a gente vai ter já o processo de declínio, né, desse sistema feudal. Né? E é um sistema, né, cuja economia ela era baseada na agricultura e agricultura de subsistência, agricultura autossuficiente, ou seja, você produz para consumo, não se produzia ali naquele período, né, para comércio. Então a gente vai observar que durante o sistema feudal
a gente vai ter a formação, né, de um modo de produção ali que está baseado na agricultura de subsistência. É tipo assim, vamos imaginar que eu produza, né, feijão e a professora Briane ela produza arroz. Então, eu não vou vender o meu feijão para ela, nem ela vai vender o feijão dela para mim, o arroz dela para mim, perdão. A gente faz uma troca. Então, se juntava ali uma quantidade equivalente, né, dos dois produtos e o comércio se dava dessa forma, né? A gente vai retomar isso um pouquinho mais na frente, mas esse comércio ele estava associado a essa dinâmica das trocas, ok? Então, ou seja, aqui a gente tem uma economia que inicialmente ela será uma economia amonetária, é o que a gente chama economia sem a utilização da moeda, né? Sem a utilização da moeda. Então, o comércio, né, a gente coloca aqui sem comércio, mas por quê? Porque a gente está associando esse sem comércio a essa troca de produto por moeda. Na realidade, o tipo de comércio que se existia era a troca de produto por produto. Então, quem produzia uma coisa, trocava, né, aquele seu produto com uma outra pessoa que produzia uma outra coisa. Então, é mais ou menos isso, ok? Então, aqui ó, a gente tem algumas imagens, né, a gente colocou aqui algumas imagens, né, que retratam, né, o trabalho, né, na terra, né, dos camponeses, né. Então, aqui a gente tem um castelo, né, nessa segunda imagem, um castelo aqui a fundo. Então, a gente tem homens e mulheres trabalhando aqui, ó, arando a terra. Então, veja, as mulheres aqui, elas estão juntando aqui, ó, é tipo um capim, né? E então, a gente deduz aqui que esses camaradas aqui, ó, eles estavam aqui capinando, né? Cortando aqui, né, o capim da terra aqui, elas estavam juntando. Agora, por que é que eles faziam isso? Para que eles faziam isso? Muito provavelmente, a gente observa isso daí, porque eles estão preparando a terra aqui para ser semeada, ok? Do outro lado, a gente vê uma outra forma, né? Ali um arado, ó, o camarada num cavalo, ele puxando aquilo que seria um arado, né? E assim, um arado ali, ó, ainda feito de madeira. Inicialmente eles usavam essa ferramenta de madeira e aqui um camarada com as sementes, né, jogando, né, na terra. Lá atrás a gente vê um camarada, né, com um arco, provavelmente, né, para caçar alguma coisa. E do outro lado a gente observa que a gente tem aqui um fosso, né, com tipo um pequeno riacho, né, ao redor de um castelo, né. E do outro lado algumas outras pessoas que estão ali passeando não estão trabalhando, porque muito provavelmente elas pertenciam a uma classe social, né, que era a nobreza, né, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, que não estava ligada diretamente a essa atividade, né, do cultivo da terra, ok? Professora, alguma participação dos alunos aí no chat? Então, eles deram um bom dia, bastante gente participando aqui já. Professor, deu bom dia para você, Isabelle, Pitágoras, Sofia, Ronald, Maria, Saulo, João, Jennifer, Andresa. Andresa chegou super feliz, botou uma carinha assim com estrela, né? E perguntei se eles estavam entendendo direitinho o conteúdo. Interessante essa possibilidade de trocar um produto pelo outro, né? Então, acaba sendo interessante perceber como isso acontecia antes. Também tem o Caio e a Luísa, da Escola Dom Bosco, que estão participando aqui agora. A Adriana e Saulo, então bastante gente chegando aqui para participar da aula. O João acabou de responder assim, sim, professora, sobre essa ideia da troca. Então, é interessante perceber como a sociedade da gente evolui ao ponto de trabalhar com a moeda, mas que essa troca antes já existia, feita de outra maneira, né? Exato. Então, assim, um abraço aí para o pessoal que está no chat. Muito bom a participação de vocês. Então, assim, continuem aí no chat. A gente vê, né, que tem algumas escolas que sempre estão presentes, né? Verdade. Dom Bosco, né, o Divino Espírito Santo, o Rodolfo Aureliano, entre outras, né? Então, assim, um grande abraço aí para vocês e vamos continuar aqui, beleza? Então, vejam, qual era a unidade básica, né, da econômica aí? O feudo, né? Então, o feudo, ele era o quê? Era um benefício. Há quem diga, né, que não necessariamente o feudo ele seria a terra. Ele era um benefício, era algo que era dado, né, por um senhor, certo, para um servo, né? Então, nessa perspectiva,
certo? Então, o feudo ele era um benefício, mas como a atividade principal era a agricultura, então geralmente aquele benefício era uma porção de terra. Então, eles recebiam, né, essa porção de terra, né, dos senhores, né, ou do rei, dos senhores, e eles passavam a cultivar naquela terra, tirando ali o seu sustento. Então, no caso do feudo, o feudo ele poderia ser dividido em outros lotes de terra que recebiam o nome de mansos. Então, a gente tinha mais ou menos 3 tipos, né, de manso, né? O manso senhorial, o manso civil e o manso comunal. Então, o que era isso? Você tem toda a extensão da terra, no caso o feudo, né? Então, esse feudo dividido em lotes, né, que eram os mansos, né? E assim, dentro dessa classificação, o manso senhorial seria, né, composto, né, pelo castelo. A gente viu aqui, ó, na imagem, né, que a gente mostrou aqui, a gente tem em cada uma dessas imagens a gente observa um castelo, né, por trás. O castelo era a moradia, né, não somente do rei, no caso, ou dos nobres, né, do senhor daquelas terras, né? Então, o manso senhorial ele estava associado ao castelo e às melhores terras. Aí, em contrapartida, a gente tinha também o manso civil, que eram as terras arrendadas, ou seja, os lotes, né, que eram as glebas ou tenências. Então, ali, você tem o feudo, aí você divide, né, o feudo em lotes de terra separados, e cada um desses lotes, né, seria um manso. Então, as terras, né, que vão ficar para cultivo, né, desses produtos geralmente estavam ligadas, né, ao chamado manso civil, que eram as terras arrendadas, né, ou seja, terras cedidas por um senhor a um servo, né, para trabalhar ali produzindo naquela terra. E o manso comunal, que era a terra de uso de todos, né, os bosques, né, os pastos onde colocavam os animais, né, para se alimentar. Então, eram as terras de uso comum, certo? Então, a gente tinha essa divisão. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, veja. A gente tem um exemplo dessa divisão. Veja, então, o manso senhorial, toda essa região que está aqui, ó, para cima, né, da imagem aqui, ó, a gente tem tipo um riachozinho aqui. Geralmente, às vezes, não era um riacho, isso aqui era um fosso, né, que eles cavavam, né, e depois enchiam de água, né, porque cercava, né, o castelo, até como forma de proteção em alguns locais, né. Então, a gente tem o manso senhorial, que seria o local onde a gente tem as melhores terras. O manso civil, né, é o local onde a gente tem a plantação. Às vezes a gente tinha aqui a igreja. Lembrar, a gente mostrou, né, a gente falou aqui para vocês que a igreja ela sempre teve uma participação muito influente, né, nessa sociedade medieval. Então, em cada um desses feudos era normal que a gente tivesse uma capela, né, uma igreja. Aqui o cemitério, né, quando existia, né, porque nem todos esses territórios, né, eles tinham o cemitério, né, porque não era prática comum em todos os locais, né, essa questão do sepultamento próximo ali da vila, né, então existiam locais onde as pessoas eram enterradas um pouco mais distantes, né. Então, aqui a gente tem o local de pasto, né, dos animais. No caso, seria o manso comunal, né? As terras de uso comum. Então, isso é mais ou menos a estrutura, né, que a gente falou para vocês, ok? Vejam, e dentro dessa perspectiva, né, do feudalismo, como que era a sociedade? Como é que estavam organizadas, né, como é que estava organizada a sociedade? Como é que as pessoas elas se relacionavam aí entre si? Então, primeira coisa, né, que a gente observa é que a gente pode dizer que essa sociedade ela era estamental. A gente vai explicar o que é isso. Estamento, né, vamos imaginar que fossem andares, né? Então, quem está mais embaixo geralmente tem uma posição de menor prestígio, né, menor consideração. E quem está no topo geralmente é uma pessoa de maior prestígio, né, maior consideração. Então, nesse sentido, a sociedade ela era estamental, ou seja, a posição era definida pelo nascimento. Se você nascia dentro de uma família nobre, você dificilmente iria perder o status de nobreza durante todo o caminhar da sua vida. Mas se você nascia servo, né, o camponês,
também dificilmente você poderia chegar à condição de nobre, porque era uma sociedade onde a posição social estava definida, né, pelo nascimento, mas não havia aí a possibilidade de mobilidade social. Hoje, por exemplo, você nasce em uma comunidade, né, uma família mais humilde, a depender das oportunidades que você tem ou terá durante sua vida, você pode estudar, né, pode se formar em uma profissão e evoluir um pouco, né, nas suas condições econômicas, né, e melhorar um pouco de vida, ascender socialmente, né, a depender daquilo, né, das oportunidades que você terá ao longo da sua vida. Mas nessa sociedade dificilmente isso acontecia. A gente pode dizer que era possibilidade quase nula, né, de que isso existisse. Porque, além da sociedade ser, né, estamental, né, onde a posição era definida pelo nascimento, o poder estava vinculado à posse e extensão da terra. Nesse sentido, o que é que a gente tinha? Quanto mais terra você possuísse, mais poderoso você era. Quanto menos terra você possuísse, menos poderoso você era. E quem é que tinha o poder sobre as terras? Geralmente, aqui nesse caso, a nobreza. Então, dificilmente um camponês ele poderia ascender à posição de nobre. Isso quase nunca acontecia, né? Dá as boas-vindas aqui ao professor Henrique, né? Ele assumiu ali o chat, né? Então, professor, seja bem-vindo. Aproveitando, né? Ver como é que está a participação aí da turma aí no chat. Professor Luciano, olá, turma do 6º ano. O senhor está um charme com essa bandana, viu? Olha só, é o seguinte, gente, primeiro eu comentar também que aproveitar, né, para dizer que a sociedade, nesse período, a sociedade feudal era muito hierarquizada, né, os grupos que tinham mais poder, os grupos que tinham menos poder, ou que não tinham nenhum poder, né, estavam lá bem organizados numa linha muito bem definida, né. Por enquanto o pessoal está prestando atenção, está entendendo bem a aula, né, então eu estou provocando também a eles e perguntando a eles o que eles acham desse tipo de sociedade, né, enfim, mas eu estou aqui acompanhando. Beleza. Então, vamos começar aqui a encaminhar, né, para a gente ir concluindo nossa aula. Então, o que é que a gente tem? Vejam, nessa sociedade, né, estamental, o que é que a gente vai ter como consequência disso aqui? O estabelecimento de vários laços de dependência pessoal. Na verdade, a gente listaria 2 laços de dependência principais, né, que são esses daqui. Ó. A gente tem a relação de suzerania e vassalagem, a relação de senhor e servos. Qual a diferença disso aqui? Veja, primeiro vamos falar da semelhança. Qual a semelhança disso aqui? Tanto em um como outro caso, a gente tem uma pessoa mais influente que vai exercer um certo poder, né, político ali sobre aquele menos influente. Só que existe uma diferença, né? Quando a gente fala de suzerania e vassalagem, a gente está falando de uma relação que se dava estritamente entre nobres. Então, você tem um conde, né, um duque, um cavaleiro. Então, entre eles, havia ali a relação de suzerania e vassalagem, onde o suzerano era aquele que possuía mais terras e doava parte daquela terra para um outro nobre. Esse seria o seu vassalo. Então, é como se ele fosse um servo, né, daquele nobre, porém, como ele também era nobre, então ele não se chamava de servo, mas de vassalo, ok? Então ele iria receber parte das terras ali para administrar. Aí ele podia dividir aquela terra, né, dele, certo? E colocar ali alguns camponeses para trabalhar para ele. Aí a gente teria outra relação entre senhor e servo, onde a gente vai ter aqui, né, o senhor sendo o nobre, que doa a terra para que os servos, né, os camponeses, trabalhem essa terra aí do nobre, né, tirando sustento para si, mas também sustentando aquele nobre que lhe cedeu a terra para que ele passasse a produzir nela. Então, recapitulando, a relação entre suzerano e vassalo era uma relação entre nobres, né, a nobre de maior patente, né, o prestígio, e o nobre de menos prestígio, né, um com mais terra que cedia parte da terra para outro nobre. Esse, por sua vez, podia dividir essas terras, né, e colocar ali servos, né, camponeses, né, para trabalhar para ele, ok? Então, aqui a gente tem, geralmente, né, quando a gente estuda história, a gente lida muito, né, com essa dinâmica, né, das pirâmides sociais, né? Então, a gente tenta mostrar, né,
Porque a pirâmide tem uma base larga, né, e um topo menor. Então a gente tenta mostrar exatamente quem é que constitui a base da pirâmide, né, ou seja, está em maioria na população, e quem está no topo, né, detendo, né, os maiores privilégios, né, geralmente a minoria da sociedade. Então veja, aqui a gente tem 3 classes, né, distintas, né? O clero, né? O clero, ele está lá no topo, né, da pirâmide, ele tinha terra, né, porque a igreja católica, a gente viu, a igreja cristã, né, nesse período, ela tinha uma grande influência sobre a sociedade, então a igreja também tinha terras. Vamos voltar aqui para a imagem, observa, né, que a gente tem aqui, ó, no feudo a gente tem uma igreja, então a igreja recebia terras também, às vezes muito mais, né, do que um simples espaçozinho assim para construir uma igreja, né? Às vezes ela tinha mais espaço, né? Então ela exercia o poder político, né? E tinha o domínio aí do poder ideológico. Por quê? Porque numa sociedade muito influenciada pela ideologia, né, e pela religião cristã, então era a igreja que era aquela responsável por conduzir a população à salvação. Ou seja, ela queria realizar todos os ensinamentos dentro da perspectiva, né, cristã, que iriam conduzir os fiéis, as fiéis, né, caso seguissem aqueles preceitos, a vida eterna, né, junto, né, de Cristo, né, dentro da perspectiva aí do cristianismo. Então, por que a igreja tinha poder político? Porque nesse sentido, a gente viu, né, que o poder estava associado à posse da terra. Como ela recebia terra, então ela tinha também um poder aí, nesse sentido, né? Logo após, a gente tinha a nobreza, que tinha terras, né, e tinha o poder político, porque os nobres eram responsáveis, né, pela defesa aí dos feudos, né, eram responsáveis pela defesa aí dessa estrutura, né? Então, muitos desses nobres eram cavaleiros, né? Então eles estavam dedicados ali à proteção. E na base, né, da pirâmide, em maioria, os servos, né, que tinham várias obrigações, e os vilões, né, que eram como se fossem servos, só que não estavam ligados diretamente, né, a um senhor preso ali na terra. Então eles podiam trabalhar para mais de uma pessoa, né, ali ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, né, eles não tinham tantas obrigações, né, como os servos camponeses, né, que estavam ligados ali à terra, ok? Então, aqui, dentre essas obrigações que a gente fala aqui dos servos, eu listei algumas, e a gente vai falar um pouco dessas obrigações, né? Vamos tentar finalizar nossa aula com isso. Primeira delas, a corvéia. E desde já não se preocupem, porque caso a gente não conclua isso aqui, a gente continua na próxima aula. Falar somente aqui da corvéia, né? O que era a corvéia? Vamos voltar aqui para a imagem e eu quero que vocês fiquem com esse conceito, né? A corvéia, ela era o seguinte, a gente tem a divisão aqui, manso civil, manso senhorial, manso comunal. Então, pela corvéia, a corvéia era a obrigação que o servo tinha de trabalhar nas terras do senhor. Então, de 7 dias na semana, ele pegava ali 3 dias e trabalhava durante esses 3 dias nas terras do senhor, certo? Produzindo tudo que ele produzia aqui ficava para o sustento do senhor. E então, ele sobrava ali 4 dias, mais 3 dias ele trabalhava no manso civil. E aí é que está, nem tudo que ele produzia aqui ficava para ele. Porém, a gente vai explicar isso melhor para vocês na nossa próxima aula. Só lembrando, a gente falou sobre o conceito aí de rotação de culturas. Por que isso? Porque durante o sistema feudal, era comum se utilizar esse sistema de rotação de culturas. Eles plantavam um produto em um local, outro produto em outro, e uma terceira terra aqui ficava em descanso. Depois de um tempo, eles colhiam, né, esse produto. Aí esse produto que foi plantado aqui, ó, ia para a terra de descanso e o outro vinha para o local daqui. E eles iam fazendo esse rodízio. No mais, gente, a gente vai continuar falando sobre isso. Espero que tenham gostado aí. Agradecer a Adriele, agradecer ao professor Henrique e tamo junto. Tchau, tchau. Até a próxima aula.